Professor Márcio. Boa noite, boa tarde, bom dia aí para o pessoal, né, que sempre está podendo estar vendo em horários diferentes. Agradeço o seu convite para a gente bater mais um papo aí, conversar um pouquinho sobre língua portuguesa. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade, né? E hoje você vai falar sobre o verbo a e haver. Eu queria dar uma continuidade a uma ideia, não nesse encontro, mas uns próximos aí que fizermos, porque o verbo haver ele tem várias questõezinhas, né? E por que dar continuidade? Porque lá no longínquo 20 de outubro de 21, de 2021, a gente publicou um vídeo falando dele, eu fiz alguns comentários ali, né? O pessoal que quiser dar uma olhada, mas eu acho que a gente pode dar uma esticada, uma prolongada, por causa que o verbo haver tem várias coisinhas minúsculas e sempre aquele alerta, né? Alerta não, aquele toque de que se eu tiver num concurso, numa prova, num vestibular, é um assunto muito frequente. Aliás, dificilmente uma prova não acaba não tratando desse assunto. Então, eu queria dar uma esticada, uma prolongadinha do que eu falei lá em 20 de outubro de 2021, continuar aqui a ideia, e eu acho que mais um ou dois encontros, porque é um assunto longo e, como eu falei, interessa muito para a gente. O havia como tempo decorrido, o que é essa questão? A questão foi lá que em 20 de outubro de 2021, nós falamos, era a ideia, né? Se eu uso em relação a tempo, o a, só a preposição a, para tempo. E conversamos que o a com h é para tempo passado, né? Tempo decorrido. Apenas preposição, é uma ideia de futuro. Foi o que conversamos lá no vídeo. Então, daqui a 2 anos irei visitar o Japão. Esse a é a preposição, porque é uma ideia de tempo futuro. E como ideia de tempo decorrido, aqui um novo exemplo, a gente exemplificou lá naquele encontro, mas aqui um novo exemplo, que é o há 3 meses não visito meus pais, então tempo decorrido de 3 meses que não visito meus pais se referindo a tempo decorrido, tempo passado, é o verbo haver, isso já sabemos. E quando eu uso o a ou o havia, quando eu uso o haver no presente ou no pretérito, a ideia mais simples aí para que a gente não tenha grande trabalho nem grandes dúvidas é dar uma olhada no verbo que acompanha o verbo haver que eu tenho dúvida. No primeiro exemplo, há 3 meses não visito meus pais. Por que eu usei o a, o verbo haver, no presente? Porque ele se relaciona à ideia do verbo visitar, que está no presente. Então, pelo verbo visitar estar no presente, me leva ao verbo haver também no presente. Aqui a ideia, né, que eu falei, aqui em outro vídeo a gente comentou, no 20 de outubro de 21, a ideia do a preposição como ideia de futuro. Aqui o verbo haver também no presente, por quê? Nada ao verbo trabalhar no presente também. Então, se o verbo trabalhar se apresentou a mim no presente do indicativo, o verbo haver também eu utilizo no presente do indicativo. Olhando o outro exemplo, o trabalharam é pretérito. Então, isso me leva ao verbo haver também no pretérito. Então, quando eu tenho tempo decorrido, que eu vou usar o verbo haver, e a minha dúvida é se eu uso o verbo haver, no tempo presente do indicativo, ou havia, o pretérito imperfeito do indicativo, a minha solução está em olhar qual tempo está o outro verbo relacionado ao verbo haver. Em termos de sentido, o que deve estar acontecendo aqui, né? Se eu for escrever, qual é a minha opção? Eles trabalham nessa empresa há muitos anos. Isso indica que esse tempo decorrido que eles trabalham chegou até o momento, chegou até o presente. Por isso que o presente é do indicativo. Quer dizer que eles continuam trabalhando. Eles trabalham
há um tempo passado e no momento presente dessa frase, eles continuam trabalhando. Na frase posterior, eles trabalharam, né, pretérito, então fui para o pretérito havia. Eles trabalharam nessa empresa havia muitos anos, a ideia é que o tempo passado não se estende até o momento. Nesse caso, eu estou indicando que eles não trabalham mais na empresa. Por muitos anos eles trabalharam, mas no momento atual eles não trabalham mais. Por isso que os verbos no passado. No exemplo anterior, eles trabalham na empresa no momento e trabalhavam no passado. Então, é esse o uso quando eu vou escrever meu texto, qual ideia eu quero passar. Num exercício de prova, provavelmente você vai ter uma frase e pôr lá, né, o verbo a, né, o verbo conjugado no presente, ou o verbo conjugado no passado, havia. Vai ter uma lacuna e você vai ter que escolher qual dos dois. Aí você olha o outro verbo associado na frase. Se tiver no presente, você escolhe o verbo haver no presente. Se o verbo associado estiver no pretérito, você faz uma escolha pelo verbo haver no pretérito. Então, isso que nós aprendemos, o verbo haver está ligado a tempo decorrido. Agora a gente aprendeu quando, nesse tempo decorrido, a gente usa o a, presente do indicativo, ou havia, pretérito imperfeito do indicativo. É isso. Haver. Tá certo, Márcio. Obrigada, então, por Muito hoje. Até obrigado. o próximo. Obrigado e agradeço a você e a todo o teu público. Tchau, Márcio.